muito sofrido, sabe? Não é muito, muito tranquilo, não. Eu estou aqui desde 2001, né? Então, assim, só para você entender, para cair na real de que eu era uma pessoa, eu comecei falando, né? Eu estou escrevendo um livro desde 2004, o livro está parado, não é à toa, né? Porque eu ainda tenho que reprimir um pouco ainda para conseguir colocar ele, agora eu estou retomando ele. Mas, assim, por que esse tema na minha vida, né? Foi um consigobaia que eu fui fazer, e o professor Valdo diagnosticou lá no consigobaia que eu era muito reprimida, né? Ele ainda usou uma expressão assim bem forte: você é mais reprimida de todas as freiras que passaram pelo instituto. Eu fiquei assim, mas como? Aí ele explicou que eu era mulher, que eu era descendente de árabe, família árabe, e que eu era matemática. Então, matemática, mulher árabe, sofre muita repressão. E na hora, assim, o meu conceito de repressão era muito intrafisicalizado, muito restrito. Eu falava assim, gente, eu conheço aqui mesmo, na comunidade conscienciológica, eu conheço pessoas aqui, não uma só, várias, que nem são filhas de árabes, e que eram obrigadas a comer determinadas coisas em casa que elas não gostavam. Eu falei assim, eu nunca precisei de fazer isso. Outras que, sabe, tinham determinados, assim, rigores, assim, que eu fui uma pessoa criada no interior, na rua, na bicicleta, sabe? Então, assim, de uma criação extremamente livre. E eu não me achava, eu falei assim, onde que está essa repressão e tal? Aí eu fui trabalhando, e cheguei na questão da pensenidade. Entendeu? Então, assim, quais eram as questões que na minha vida pessoal havia de repressão? Criança não entrava em conversa de adulto. Então, eu sou muito prática, sabe? A criança não entra na conversa de adulto, eu já não fico nem perto. Entendeu? Então, eu já vou. Na escola, isso a minha mãe falava para mim, na escola, as crianças nunca têm razão, quem tem sempre razão é a professora. Eu, com a minha praticidade, eu resolvia meus problemas todos na escola, não trazia desaforo nenhum para casa. Entendeu? Então assim, aí eu comecei a perceber que a repressão que eu tinha era a repressão de ideias, de pensamento, de livre pensar, de autonomia pensênica, que eu coloquei aqui. Entendeu? E aí eu aí casei novíssima, com 19 anos, e nada também mudou muito, né? Por causa porque também eu estava estudando matemática. Na matemática a gente estuda muito o dia inteiro, mas é aquele conteúdo mais... não tem uma discussão política, não tem uma discussão filosófica, né? É mais matemática. Desenvolve muito raciocínio, mas essa questão assim de dialógica, sabe? Da dialética, da dialógica, você não tem muito. E aí eu fui melhorando. Aí até uma certa época aconteceu uma tragédia na minha vida, que foi para melhor no final das contas, né? E aí eu mudei um pouco a linha de atuação até dentro do meu trabalho na universidade. Em vez de ficar só na pesquisa, eu fui para a área de extensão, onde eu comecei a trabalhar com educação matemática. Foi aí que eu comecei a adentrar nessa coisa mais de educação, de autonomia, entendeu? Movimentos sindicais também, de greve, aquelas coisas, né? Bom, aí eu comecei a me despertar para essa questão de que tinha um mundo além daquele que eu conhecia. Aí eu vim para cá por uma circunstância assim, muito interessante, que eu acho que é bem interessante mesmo, né? Eu tinha já 50 anos já, e me separei num casamento de 28 anos. Meus filhos foram morar fora do país. Em resumo, eu estava sozinha. Eu costumo dizer que eu estava inversora aos 50 anos. E o professor Valdo começando aqui com a enciclopédia. E aí eu vim para cá. Entendeu? Aí eu vim para cá, eu falei isso no início, com 3 objetivos. Primeiro, observar um desperto, que para mim era dentro da teoria que eu tinha visto, era assim, um marco na minha concepção. Observar como é que ele fazia assistência, que era a assistência que eu queria aprender a fazer. Achava que só observando eu ia aprender. E desassediar, desbloquear, desreprimir o meu mental soma. Porque até então eu não conseguia, por exemplo, como é que eu via que eu estava reprimida mental soma? Porque como é que eu via que eu estava num ambiente repressor?
eu não conseguia escrever nada em conscienciologia. Entendeu? Então, aí eu vim para cá para aprender a fazer isso. Foi aí que eu fiquei trabalhando lá no Holociclo muito tempo. E aí eu comecei a escrever as primeiras coisas. Então, é essa mudança que eu fico vendo. Como é que eu pensava antes, como é que eu penso agora. Então, por exemplo, eu era muito agitada, assim, qualquer coisa me deixava irritada, qualquer coisa me deixava tensa, sabe? Preocupada, não sei o quê. Isso eu fui ao longo do tempo observando o professor Valdo, que era o desperto, como é que ele agia, observando as outras pessoas. E aí eu fui me controlando, com EV, com não é nada disso, você tem que se acalmar, entendeu? Respirava fundo. Um dos primeiros verbetes que eu de artigos que eu fiz. Bom, gente, eu fiz muita consciencioterapia e muita conscienciometria também. Fiz 3 vezes consciencioterapia individual e 2 grupais. Então, assim, né, eu vim trabalhando. E um dos primeiros artigos que eu escrevi, acho que o segundo artigo que eu escrevi, foi na Cosmoética, quando a gente ficava lá no grupo da Cosmoética, foi o binômio admiração-discordância. Porque era assim, eu não conseguia discutir amigavelmente com uma pessoa que discordasse de mim. Entendeu? Eu ficava tensa, eu ficava ou me jogando para baixo, ou alguma coisa. Então, é um aprendizado. Entendeu? Agora, esse aprendizado foi possível pela convivência que eu tive aqui. Não estou dizendo que aqui todas as pessoas sejam desrepressoras, não. A gente vê que as pessoas aqui ainda não estão no holopensene desrepressor, mas o holopensene nosso aqui é prioritariamente desrepressor, entendeu? E trabalha com o parapsiquismo, trabalha com a multidimensionalidade, trabalha com essa questão de estar atento com os heterosassédios, com autoassédio. Isso tudo leva você à autodesrepressão. Entendeu? Aí eu comecei a mudar o conceito que eu tinha de repressão. Entendeu? E é óbvio, né? Quer dizer, tem a pessoa que reprime você, mas a minha tese do livro só existe autorrepressão em tese, entendeu? Porque a pessoa, ou ela sucumbe à repressão do outro, ou ela se torna algoz de si mesmo, entendeu? Pela autorrepressão, pelo autoassédio. Então, assim, a rigor, pode acontecer o que tiver que acontecer, você pode estar no ambiente que tiver, você pode estar no holopensene que você tiver, que você tem condições de manter o seu holopensene desrepressor. No meu caso específico, eu só consegui vislumbrar o que era, sabe? O holopensene desrepressor foi nesse ambiente aqui. Né? E agora é engraçado que eu volto, por exemplo, eu vou para a minha família, eu vou para aquele ambiente que eu tenho lá, eu consigo observar todos os momentos onde todos os meus irmãos, meus filhos, meus netos, assim, onde é que eles estão sofrendo a pressão, né, desse holopensene repressor, intrafísico, até baratrosférico, né, da sociedade patológica, e eu estou conseguindo conciliar, eu já não estou mais ficando irritada ou ficando angustiada. Tem que ser o que tem que ser. Entendeu? Eu não tenho condição de mudar aquilo sozinha, não tenho, eu tenho que dar tempo às pessoas. Entendeu? Mas, assim, hoje em dia eu consigo ver. Sabe? Quando é que você está no ambiente, quando é que está no outro. Mas é por isso, eu ampliei a minha noção de desrepressão. Então, para mim, desrepressão não é só comer o que você quer, não é só você falar o que quer. Entendeu? É você não comer, entendeu? Às vezes, é deixar de comer o que quer, entendeu? Sem repressão. É uma coisa diferente. É não falar o que você quer sem repressão. É a omissão superavitária. Então, e tudo começou, assim, as primeiras folhas do conscienciograma que eu pegava era aquela de responsabilidade. Eu me sentia a pessoa extremamente responsável. Entendeu? E eu conto isso também no artigo da Interparadigmas e vou contar no meu livro também, que eu fiquei perplexa quando tinha na folha de coerência, de responsabilidade, tinha ambiguidade, você tinha que usar ambiguidade.
Eu falei, você está louco? Como é que pode você ser coerente com ambiguidade ao mesmo tempo? Né? E aí eu fui entendendo que essa ambiguidade é a ambiguidade necessária de tratar as pessoas de acordo com o que as pessoas precisam serem tratadas. Sem sem deixar a pessoa no nível dela, né, não é considerando aquela pessoa menos, não é isso. É não fazendo estupro evolutivo mesmo, né? Então, assim, assim, eu acho que eu penso hoje completamente diferente daquela questão que eu pensava antes. Tá, vamos adiantar aqui um pouquinho. No final da segunda linha, poderia aprofundar como é o ambiente desinibidor da autoexpressão. Olha, esse ambiente desinibidor da autoexpressão é aquele ambiente, aqui eu estou falando do ambiente externo mesmo, é aquele ambiente onde você fala alguma coisa e a pessoa não te dá uma patada, né, que é o nome que a gente usa, não te dá um corte logo imediato. Se você estiver fazendo falando uma besteira, a pessoa não fica te debochando, a pessoa te aceita daquele jeito, mas esclarece você. Esclarece a primeira vez. Você aceita ou não. Se você não aceitar e continuar repetindo aquilo, o outro tem o direito de não ficar mais em contato com você. Mas ele tem o dever de te esclarecer, mas não pode te oprimir a você se restringir dentro de uma autoexpressão que é a que ele quer para você. Tá certo? Então, por exemplo, algumas religiões, eu quando trabalhava lá eu passei 3 anos no centro espírita, né? Então era assim, a pessoa que estava fazendo lá a palestra falava que era muito bom a pessoa ouvir música clássica. Todo mundo, a partir daquele dia, só ouvia música clássica, porque, entendeu? Aqui, às vezes, acontece algumas coisas assim, né? Mas isso não é responsabilidade de quem fala. É responsabilidade aí que vem a interação entre o holopensene pessoal desrepressor e o ambiente externo desrepressor. Tá certo? Então, assim, você ouve o contexto, você tem que se expressar de acordo com a sua autocriticidade. Senão, você não está sendo desinibido. Certo? Mas tem que ter autocriticidade. Então, assim, tem um paradoxozinho aí, né? Quer dizer, a autocriticidade vai te fazendo contornos da autoexpressão. Né? Não, isso eu não posso falar agora, porque não é, né? Você tem a autocriticidade. Mas é uma autocriticidade positiva, é uma coisa de cognição, você vai mudando a sua cognição. Então, atitudes que eu fazia antes, eu não faço mais. Palavras, assim, eu xingava, teve uma época da minha vida que eu xingava muito. Eu tenho 4 irmãos homens mais velhos que eu. Sabe aquele ambiente assim, todo mundo xinga muito? Eu fui criada naquele ambiente, aquilo para mim era normal. Então, hoje em dia, praticamente eu não xingo mais. Entendeu? Então, isso, a Rosa está reprimida, porque não xinga mais. Meus irmãos sentem falta, às vezes. Eu falei assim, mas eu não estou reprimida. É que, cognitivamente, eu entendi que meu momento já não é mais esse. Entendeu? Então, é isso que a autoexpressão vai mudando também. É um paradoxozinho aí, né? Mas não é paradoxo porque é da autocognição que comanda. Para não perder a oportunidade, porque eu acho que é central no verbete, do que tu colocaste aí, me parece uma questão assim que é bem relevante, é que a questão da repressão, de início, você mostrou que a pessoa pode estar reprimida sem ter consciência da repressão. Completamente. E isso é que é a coisa mais séria, porque você está sendo fluente, desinibido, extrovertido, e ela não tem consciência. Então, essa é uma questão séria. Como é que a pessoa vai poder ter consciência de repressões que ela não está? Veja só, eu estou só colocando essa. Porque, tirando isso aí, isso me diz o seguinte, que do que tu colocaste, essencialmente, não, a síntese é a seguinte, é que a desrepressão, o holopensene desrepressor, viver ele, é você viver, usando a sua expressão, né, em coerência com o seu autodiscernimento máximo e nível de lucidez que você tem. Ponto. Isso seria a sua... Agora a pergunta é, como é que resolve o outro? Não, agora olha só, Márcio, por exemplo, o que a gente conhece hoje, teoricamente, máximo de liberdade? A consciência livre, que não tem a repressão do psicossoma. Tá certo? Ela vive só de mental soma expandido.
Mas o que a gente tem de referencial para nós aqui, enquanto humanos? É o serenão. O serenão para a gente é aquela pessoa extremamente, aquela consciência, né? Extremamente pacífica, serena, homeostática, mega fraterna, transafetiva, tudo de bom. Mas ele ainda porta o psicossoma. Então, eu coloco isso também no livro também. Então, assim, o que a gente sabe de maior liberdade, maior desepressão é a CL. Mas o nosso parâmetro ainda é o serenão. Então, mesmo o nosso parâmetro, se fosse analisar teoricamente, ele ainda não é o totalmente desreprimido. Então, isso que você falou é perfeito. Então, você, enquanto estiver nessa escala aqui, olha,